Hum, Tá gravando, né? Então, boa noite novamente. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Estamos na parte, já caminhando para o final do nosso breve panorama aí da Confissão de Fé de Westminster. São 33 capítulos, mas muitos agora serão agrupados, né? E não são tão extensos quanto os outros que a gente já viu. Então, creio que mais essa e mais umas 5 aulas a gente deve acabar aí, se Deus permitir. Então, vamos para a aula de hoje. Capítulo 23 e 24. 23 fala sobre o governo, o magistrado civil, né, que é o governo civil. Vai começar por ele, então, em primeiro lugar aqui, acompanhe comigo aí no slide, talvez esteja um pouco pequeno, mas se você tiver no celular e quiser virar o celular para ficar mais fácil de ler, também fica à vontade. Mas diz assim, no primeiro parágrafo do capítulo 23, sobre o governo civil. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos. A este fim os armou com o poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores, tá? Então, esse primeiro parágrafo fala primeiro sobre o Senhor dos Senhores, né, o Rei dos Reis, antes de falar sobre os governos, sobre como eles devem se portar, se comportar, ele, a Confissão de Fé, né, os teólogos ali que elaboraram esse capítulo pensaram primeiramente naquele que é Senhor sobre todos. Todos os governos, todos os poderes, eles são derivados, ou eles estão subordinados aquele que é o poderoso, o governador, o senhor sobre todo mundo, sobre toda a história, né? Então nós não poderíamos deixar de falar sobre o nosso Deus. E é por causa do senhorio de Deus, porque Deus é o criador que governa toda a criação, é que nós devemos prestar obediência, devemos considerar aqui algumas coisas que nós falaremos hoje. Sem considerar Deus, nada faz sentido, né? Ele, a partir dele, né, que as estruturas fazem sentido, né? Então, a Confissão de Fé ensina que Deus é o Senhor, é o soberano governante de toda a criação e que os magistrados civis, os governos civis, eles exercem sua autoridade como representantes subordinados a ele. Por isso, os reis, governantes e demais agentes do Estado devem governar visando a glória de Deus e o bem público. Está aqui na nossa terceira linha, né? Deveríamos, né, pensar no governo para a glória de Deus e visando o bem público. Essa é a vontade do Senhor. Então, o que está aqui? Glória e bem público, como eu acabei de falar. O Estado não existe para o interesse próprio do governante. Infelizmente não é a realidade, né? Mas o governante deveria se preocupar com o bem comum, não somente em se beneficiar a partir do Estado. Além disso, todas essas autoridades, como está aqui, onde eu estou passando o mouse aqui, sobre o povo, magistrados civis que eles são sujeitos. Sujeitos a quem? Sujeitos a Deus. Toda autoridade, como eu disse, ela é delegada, ela depende daquele que é o supremo governante de toda a história. Lá em Romanos 13, versículo 4, declara que a autoridade, né, as autoridades civis, elas são ministros de Deus para o teu bem. Vamos ler lá esse versículo, se tiver com a Bíblia aí. Romanos 13, versículo 4. Vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque
Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade, agora no nosso versículo aqui que eu queria destacar, né? De Romanos 13, versículo 4, para quem abriu agora. Visto que a autoridade, para quem chegou agora, né? Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, as autoridades civis, elas são ministros de Deus para o nosso bem. É isso que a Confissão de Fé está falando aqui logo no seu primeiro parágrafo do capítulo 23. Então, toda autoridade ela é delegada e foi instituída por Deus para o nosso bem. Embora o pecado ele corrompa as estruturas, né, sociais como um todo e muitos desviam esse foco, mas o propósito de Deus com autoridades era que elas glorificassem a Deus e visassem o bem público, como está bem colocado nesse primeiro parágrafo. E além disso, Deus deu a eles, como nós acabamos de ler, o poder da espada, né? Deus permite o armamento e a coerção física civil, porque a humanidade decaída precisa de restrição aos malfeitores. Se não existisse o pecado, a queda, não existiriam crimes, não existiria necessidade, né, de um Estado para repreender aqueles que são defraudadores, aqueles que cometem crimes. Então, Deus institui estruturas para refrear, inclusive, o mal, né? Para que o mal seja contido. E isso nós poderemos considerar também fruto da graça comum de Deus, a graça de Deus que se estende a todos, a crentes e a ímpios, a cristãos ou não. Deus ele instituiu alguns governantes e, inclusive, deu a eles o poder da espada, que é de refrear e de ter armamento para punir aqueles que têm feito o mal. Tá? É isso que a Canção de Fé está falando. Lembrando, no contexto lá de pós-reforma protestante, século XVI, depois foi revisado no século XVIII, como eu já vou falar já já, o contexto, esse contexto aí de realmente o exército ter o poder de você entender, né, até hoje que o governo, como nós lemos em Romanos 13, versículo 4, que ele foi instituído por Deus. É muito sério isso, né? Ministro de Deus para o teu bem. Deus colocou os governos. Então, no segundo parágrafo, diz assim: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, tendo para ele chamado. Então, quando for chamado, o cristão ele pode aceitar, né? E em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado. E eles sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias, né? Então, existe alguns erros que o autor nos traz aqui, que a Confissão de Fé estava procurando combater, que é de algumas reações que os cristãos têm em relação ao Estado. Alguns entendem que o Estado, na verdade, alguns reagem de maneira a rejeitar totalmente o Estado. E nosso autor diz que esses falham em ver que não há autoridade que não proceda de Deus. Então, quando você despreza completamente, rejeita completamente o Estado, vai contra o Estado, você rejeita uma verdade bíblica, que nós acabamos de ler aqui, que Paulo nos ensina, que toda autoridade foi instituída por Deus para o bem, para o nosso bem, embora, como eu disse, corrompido pelo pecado. Então, essa é uma postura equivocada. A outra postura é uma postura de isolamento, de você pensar, não, tudo bem, eu não vou ir contra, mas cada um no seu quadrado. Então, eles fiquem para lá e eu fico aqui no meu canto, não quero me envolver com nada, eu quero ser, como alguns se declaram, né, ateus políticos, né, não querem ter nenhum envolvimento, recusam participar completamente de qualquer envolvimento, né, com o Estado. E isso também é bastante perigoso, né? E tem aqueles que existem no nosso país, né, de
grande parcela evangélica aí que ele fala, ó, eu só participo, que é cristandade exclusiva. Eu participo apenas se o governo for cristão. Então, se for aquele candidato que se diz crente, o pastor tal, a pessoa tal, então eu me envolvo. Senão, eu não me envolvo. Então, tem essas diversas reações, e talvez mais alguma outra que você se lembre de pessoas que enxergam de maneiras diferentes essa relação com o Estado, e às vezes de uma maneira muito dicotômica de querer dividir aquele como se algo fosse sagrado, a igreja, por exemplo, e o Estado fosse algo, né, profano, como se o texto que nós lemos aqui anteriormente, né, de Romanos 13:4, como se não tivesse nenhum efeito, como se Deus não tivesse instituído essa estrutura social e não tivesse colocado pessoas lá para servi-lo também, tá? Então, tem esses perigos que o autor nos alerta em relação ao Estado. Então, qual que é a visão bíblica que a Confissão de Fé fala aqui? Que é lícito participar, então, aqueles que são convocados, aqueles que se sentem chamados, aqueles que são chamados para isso, né, devem participar, e que o magistério, como nós já lemos, né, ele é ministro de Deus, ele é uma forma que Deus usa para abençoar o bem público e para glorificá-lo também, tá? Como comentado no parágrafo primeiro lá. E ele fala no final essa questão da guerra, né? Então ele fala, ó, a função militar não é condenada no Novo Testamento. João Batista ele exortou os soldados a mudarem a conduta, não a profissão. E lá em Atos, por exemplo, tem algumas referências lá a centuriões, a figuras civis lá, né, que são tá de maneira viva. Não há um combate, ó, agora que você se converteu, deixe de ser policial, se fosse o nosso contexto. Não, não há essa ideia, mas agora faça o seu trabalho para a glória de Deus, visando o bem coletivo. Se antes você trabalhava nesse contexto, mas você só se preocupava com seus próprios interesses ou trabalhava de forma corrupta, agora você vai trabalhar de forma a glorificar a Deus, tá? Então, mais ou menos nesse sentido, né? Que a gente fala, ó, se houver guerra e se for uma ocasião justa, o cristão ele pode se envolver também nesse sentido, tá? Então, os magistrados civis, aqui parágrafo 3, não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Então, a Constituição de Fé que estabelece limites agora. O que o magistrado civil pode, o governo civil pode, e o que ele não pode fazer. Então, ele fala que ele não pode se envolver na administração da palavra, dos sacramentos, não pode chegar o presidente do país e agora falar, eu vou lá em tal igreja, agora eu que vou ministrar a Santa Ceia lá, eu que vou comandar, né? Se ele não, cada um tem a sua esfera de atuação, então ele não deve intervir na igreja, na administração da igreja, naquilo que não somente os pastores, mas os presbíteros fazem, não não está na incumbência ali do dos magistrados civis, né, do governo civil, tá? Então, tem essa distinção de esferas. Lá no Antigo Testamento, a nação de Israel como um todo, ela era o povo de Deus, era uma... Olha que interessante, embora fosse uma teocracia, fosse um governo, igreja juntos, né, entre aspas, assim, tudo junto, igreja e Estado, então, o rei, ele era aquele que mandava na religião. Você pensa até em outros povos que eram vizinhos. Lá, quando Jonas vai pregar em Nínive, quando o rei se converte, todos se convertem, né? Porque tinha essa ideia da nação de ser do rei, do governante máximo ali, ter autoridade, essa prerrogativa de falar, ó, agora nós somos crentes aqui, nós somos adoradores de tal Deus. Eles podiam fazer isso. Mas mesmo nesse contexto, eu vou aproximar aqui, ó, acho que aproxima para vocês também, né? Se alguém puder dar um joinha aí, porque ficou pequena. Então, mesmo nesse contexto,
os reis não podiam interferir em alguns assuntos da igreja, alguns assuntos do sacerdócio. Nós vemos, por exemplo, Uzias, né, punido com lepra por oferecer sacrifício. Eu vou abrir esse texto aqui, segunda Crônicas 26, se você puder abrir aí, ou melhor dizendo, né, segundo Crônicas, né, segundo Crônicas, no versículo 26, capítulo 26, versículo 18. Diz assim: "Me resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para isso, né? Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a honra tua da parte do Senhor." Então, aí continua a história, né? Nós temos alguns episódios desses nas escrituras, de reis que querem oferecer sacrifícios, de reis que querem fazer, entrar em searas que não são deles, né? E é disso que a Constituição de Fé está falando. Os magistrados civis, o governo civil não deve interferir em assuntos como a administração da palavra, administração dos sacramentos ou o governo da igreja de modo geral, tá? Cada um tem a sua esfera de atuação. Então, isso continua até os nossos dias. Claro, hoje nós não vivemos mais uma teocracia, né? O Estado é o Estado, a igreja é a igreja, então, cada um tem a sua área de atuação. Acho que é bem tranquilo. Nesse mesmo parágrafo, ainda continua falando algumas informações aqui. Então, a igreja não deve entrar em ambientes que não têm a ver com a sua esfera de atuação, que é o governo civil, como a igreja, como já citamos aqui. O que ela deve fazer, então? Contudo, como pais solícitos, essa expressão que ele traz lá, interpretando Isaías, né, 49, 23, aqui de acordo com o nosso autor. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras. Eu vou continuar lendo aqui, né? Só um minuto. E não coube tudo no slide, então deixa eu ler aqui no meu. Tá, então, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, de tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Tá certo, é isso mesmo. Então, é, e é dever do magistrado civil proteger a pessoa, o bom nome de cada um dos seus jurisdados, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas, tá? Então, essa parte aqui fala sobre o que o magistério civil, né, o que os magistrados, o que o governo civil deve, qual é a sua área de atuação. Então, o Estado, ele tem a proteção, não o controle, e deve fornecer essa liberdade, assim como nós queremos ter liberdade para cultuar sem que o Estado interfira. Se de repente nós tivéssemos lá um governo, né, majoritariamente presbiteriano, nós não deveríamos, né, embora talvez alguém pense que sim, né, impor que todos fossem presbiterianos, reformados e seguissem a nossa fé. Não, tá? O Estado tem essa prerrogativa de fornecer a liberdade, porque ninguém é convencido por imposição, né? É uma obra do Espírito Santo de Deus e não é o caminho da imposição. Então, não é controlar, mas apenas proteger. A ideia do Estado é fornecer essa liberdade de expressão, para que eu e você possamos ser livres para professar a nossa fé. Isso foi uma grande
um grande avanço da reforma protestante, né? A Igreja Católica dominante. Então, quando alguns que protestam nesse sentido, buscam a liberdade de se expressar, de desprezar a falsa ou a autoridade papal, né, que não deveria ter autoridade, né? Eles fizeram isso com muita luta para conseguir essa liberdade, para que eu e você hoje possamos manifestar a nossa fé de maneira livre, né? Para que eu e você hoje, depois eu possa colocar esse vídeo no YouTube lá e tendo essa liberdade de falar sobre a minha fé, de falar sobre a minha igreja, a minha denominação, sobre os símbolos de fé que ela adota, sobre as escrituras, tá? Então, o Estado tem que deixar que meu vídeo fique no YouTube, não controlar para que um ou outro fique, enfim, acho que deu para entender. Então, ela deve ser imparcial, de maneira denominacional, não deve ser o Estado da igreja presbiteriana, batista, assembleia, não deve ter nenhuma preferência. Deve ter uma proteção equitativa, né? Proteger todos das ofensas e perseguições. E aqui, ele cita um texto ali, não toquei nos meus ungidos, né, lá de Salmos, para falar essa ideia de que o povo de Deus deve ter sua liberdade, deve ser separado e o Estado deve ficar na sua esfera de atuação, tá? Continuando aqui, lá no capítulo, no parágrafo 4 diz assim: é dever do povo, então, orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor da consciência, e tudo isso por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado. Então, o fato de ser incrédulos ou você ser indiferente não anula a sua responsabilidade, né, com eles. E o Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados, né? Como eu disse, século XVI, o contexto papal é muito forte, né? Ainda nos nossos dias ainda tem muita influência. Muita gente fala, você viu o que o Papa falou, né? Enfim. Então, o que é importante nós destacarmos aqui? Primeiro, deveres do cidadão, então. Nós vimos de maneira bem panorâmica o que o Estado deve fazer, onde ele deve atuar, dando liberdade, fornecendo condições para que a gente tenha a nossa fé livre, e o que ele não deve fazer, né? Agora, qual que é o meu dever em relação ao Estado, o meu dever como cidadão? Orar, conforme 1 Timóteo lá, 2, 1 e 2, né? Fazer súplicas pelos investidos de autoridade, aqueles que Deus instituiu como autoridade. Fique bem claro, né? Que a Bíblia diz que Deus instituiu como autoridade. Devorar por eles. Deve também honrá-los, temer a Deus e honrar o rei. 1 Pedro 2, versículo 17. E isso é muito interessante, né? Que lá, 1 Pedro ele fala que ele estava na Babilônia, que era uma forma de referir-se a Roma, né? Que é um lugar assim, totalmente entregue ao pecado, entregue a Satanás, podemos dizer assim. E mesmo naquele lugar com governos corruptos, alguns dizem, como está nesse quadrinho do meio aqui, que ele poderia estar preso lá, sofrendo perseguição de Nero. E mesmo assim, o apóstolo Pedro fala para que os crentes ali que ele escreve na Ásia Menor, para que eles se submetam às autoridades civis. Isso é muito interessante, né? Porque ele não está falando vivendo em um país de primeiro mundo, né? Uma nação com as condições ideais, mas sofrendo perseguição em condições, como ele diz lá na primeira carta dele, né, de Pedro, eles eram forasteiros, e forasteiros não têm os mesmos direitos do que um cidadão. Forasteiro é um forasteiro, alguém que foi expulso, alguém que está longe do seu lar, alguém que é desprezado. E esse alguém desprezado, expulso, longe do seu lar, é alguém que deve temer, que deve respeitar as autoridades, porque ele teme ao rei. É alguém que deve se submeter a essas autoridades, como está lá em 1 Pedro 2, versículo 13 e 14, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. É por causa do Senhor, não é por causa
de A ou B, de partido A ou B, de pessoa essa ou aquela, mas eu devo me sujeitar por causa do Senhor. Quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, versículo 13 e 14. Então é interessante você pensar nesse contexto de Pedro, onde ele escreve isso, né? Muito interessante, agrega muito no nosso entendimento. A confissão também fala, com base em Romanos 13, devemos pagar tributos, até o Senhor Jesus fala, né, para entregar ao governo aquilo que é direito do governo em relação aos impostos. Devemos também obedecer às ordens legais por dever de consciência, Romanos 13. Vou ler também lá, vou ler também Romanos 13. Já li o versículo 4, vou ler agora o 5. Diz assim, vou ler o 4 de novo, junto com o 5. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, né? É isso que o autor nos traz aqui nesse argumento, né? Você não somente está com medo de ser punido, mas porque é um dever da sua consciência, que você sabe que você deve honrar as autoridades instituídas por Deus, né? Já falei sobre essa nota aí, e isso vale até para líderes incrédulos, não importa se não é um cristão no governo, porque Deus o colocou, eu devo me submeter, não devo ter uma atitude de rebeldia com as instituições que Deus colocou lá, com as pessoas que Deus estabeleceu como governantes. E essa última nota sobre a questão, a última frase em relação ao Papa, né? A jurisdição papal sobre os governos civis é rejeitada. A Igreja não possui autoridade temporal sobre o domínio dos cidadãos. Não só do Papa, como de qualquer pastor, bispo, que seja, nenhum homem, nenhum líder religioso, por mais poderoso que ele possa se considerar, né, por mais arrogante que ele seja, ele tem autoridade sobre a igreja, né? Então, vamos falar agora um pouco. A gente falou que esse capítulo 23 era bem curto, né? São apenas esses parágrafos, não tem muita dificuldade de entendimento, né? Mas foi bom para a gente relembrar muitas coisas aqui. Depois vocês podem conferir todos esses textos quando eu mandar lá o slide para vocês, né? Tem alguns outros que a confissão também faz, mas esses foram alguns principais. Então, capítulo 24 também não é um capítulo grande, que está relacionado a essa ideia, então, governo civil e a família, né? Tem esse duplo, cada um na sua esfera de atuação, governo civil e agora a família de maneira mais particularizada, né? Como é que a família, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso. Então, Gênesis 2, 24, portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá, ou apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Sobre matrimônio e divórcio, capítulo 24. E só para fazer um adendo, né? Você bem objetivo aqui, fazer alguns comentários sobre o que a Confissão de Fé fala. Tem algumas particularidades aqui, que há algumas interpretações diferentes e alguns aprofundamentos diferentes. Por exemplo, em relação a algumas alas reformadas creem que não pode divorciar, outros creem, não é reformada, mas evangélica que pode. Alguns segmentos evangélicos creem que não, depois de divorciar não pode casar de novo, outros creem que pode. Então, nós não vamos entrar nessas polêmicas, né? Eu sei que talvez já esteja claro isso, mas a gente vai só comentar aquilo que a Confissão de Fé traz de maneira bem básica aqui, né? Bem introdutória sobre o matrimônio e o divórcio. Lembrando que esse é um assunto muito mais difícil do que apenas um parágrafo pode responder, né, sobre a complexidade que é e de muitas, enfim, de muitas variantes que envolvem o assunto aí. Então vamos lá,
aquilo que é elementar, aquilo que a gente não pode negociar em relação ao casamento. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ponto, né? Aqui está ponto e vírgula, mas eu vou colocar um ponto aqui. Ponto. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Esse é o primeiro parágrafo que ele fala aí. Capítulo 24. O segundo parágrafo. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana, por uma sucessão legítima, ou seja, uma semente, né, da mulher, e da igreja por uma semente santa, né, e para impedir a impureza. Então, esse parágrafo traz aquilo que Gênesis nos apresenta, que nós sabemos, mas é importante reforçar, o casamento ele é monogâmico, ele é heterossexual, esse é o padrão de Deus, aquilo que o Criador estabeleceu, ainda que eu possa pensar diferente, e muitas pessoas possam pensar diferente, né? Existe aí diversas variações e pecados terríveis, inclusive o povo de Deus pecou, e nosso autor ele traz aqui sobre os episódios de poligamia no Antigo Testamento e coisas que foram pecados, porque não é esse o princípio que Deus estabeleceu. Se Deus quisesse, ele teria criado lá três Evas para Adão, dois Adãos para Eva, e teria feito algo diferente, mas não. Um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus desde o início. Esse é o Gênese, né? É a Gênese, é o começo, é como Deus estabeleceu as coisas lá no começo, para que fosse o padrão moral, o padrão criacional do Senhor. Então, para combater essas distorções históricas que têm acontecido aí, inclusive o adultério, né? Então, alguns pilares aqui do casamento. E pensando aqui sobre o parágrafo 2, né? Deus, ele fez uma companheira para Adão, depois que Adão dá nome a todos os animais ali, e Adão já percebe, Deus percebe que ele não tem alguém que fosse auxiliadora para ele. E essa palavra auxiliadora, ela é muito bela nesse contexto de Gênesis, né? Isso não está no nosso material, mas estudando sobre o assunto e até para pensar na valorização da mulher. Infelizmente, em alguns segmentos evangélicos isso não acontece, né? Mas assim como, só vou falar essa frase sobre isso, né? Assim como Deus é o nosso auxílio, a mulher ela foi criada como auxílio para o homem, né? Essa ideia da palavra auxílio é a mesma palavra que em muitos textos aparece para se referir a Deus como nosso auxílio, né? É algo realmente belo, profundo, algo que é maravilhoso de nós pensarmos, né? Por quê? Deus cria o homem, dá muitas tarefas a ele, aquilo que talvez os irmãos já tenham estudado sobre os mandatos que Deus deu lá no Éden, mandato cultural, mandato social, né, que é o casamento, mandato religioso. Então, tem um mandato cultural, que é da cultura da terra, né, que é do trabalho. Tem um mandato social, que é o do casamento. E tem um mandato religioso, espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus, né? Me relaciono com Deus, me relaciono com o próximo, me relaciono com a terra, né? Com esse mundo, com o trabalho. Então, Deus cria Adão, e isso eu acho muito belo. Dá para ele muitas tarefas, e agora Deus fala para Adão: ó, agora eu vou te dar alguém para te auxiliar nessas suas tarefas. Alguém que vai ser o seu braço direito agora. Vou te dar uma mulher. Agora, aquilo que você não poderia fazer sozinho, agora vai ter alguém que vai te, te apoiar nesse seu trabalho. E isso é maravilhoso, né? Até nos nossos dias atuais, né? Como é uma benção o contexto de casamento, ter uma mulher que é o auxílio, ter um marido que também auxilia a mulher e ambos juntos glorificando a Deus, tá? Então, o auxílio mútuo, é para isso que Deus criou também a mulher, mais do que porque Adão estava sozinho, triste, né? Mais do que essa ideia romântica emocional, que também é, né? Isso é muito belo, essa ideia romântica emocional. Ele estava tão sozinho, Deus ficou com dó. Não, Deus tinha muito trabalho para Adão. Ele tinha que colocar em prática o seu mandato cultural. E para isso ele cria alguém que é o auxílio, que é a ajudadora, que vai ajudá-lo na tarefa de glorificar a Deus nessa terra, né? Além disso, a ideia da propagação. A semente
é santa. Deus busca uma descendência piedosa para o crescimento da igreja. Então, ele queria que houvesse uma propagação do povo dele, né? E para isso, para que isso acontecesse somente no casamento monogâmico, heterossexual, é o contexto que Deus criou também para que houvesse a pureza, para que não existisse distorções em relação à sexualidade, a desejos pecaminosos. Então, o contexto de casamento, que é onde se expressa a pureza sexual, e aí tem uma referência para depois você dar uma olhada, tá? Então, auxílio, propagação, pureza, é isso que o segundo parágrafo desse capítulo 24 nos apresenta aqui, sobre o casamento. Além disso, a todos os que são, parágrafo 3, né? A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, né? Que é a parte que está ali, os pontinhos, né? Nem devem aos piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Você é intelectualmente capaz, né, maduro, você pode se casar, mas não é com o infiel, o descrente, e muito menos com alguém que claramente não é servo de Deus. Não basta estar na igreja, né? Não basta estar no nosso meio e professar, né? Para você que é pai, que talvez já lide com esse drama, já tenha lidado, né? Ou que ainda vai lidar, tem filhos menores, não basta apenas estar, né? É isso que ele fala. Tem alguns que estão na igreja, mas são notoriamente ímpios. Você vê claramente que aquela pessoa não é cristã. E só porque está na igreja, você vai deixar que, ou você vai aprovar, você vai incentivar que tenha relacionamento com uma outra pessoa, né? Então, não, né? Então, o que ele fala aqui? Jogo desigual, traz uma referência bíblica. Ele fala que o casamento exige maturidade e liberdade de escolha. E aí cita o exemplo lá de Rebeca. Eu vou abrir lá esse texto para a gente ler. Gênesis 24, deixa eu aproximar aqui para quem quiser olhar mais perto. Gênesis 24, se puder abrir aí também. 57 até o 58. Tem desses versos, diz assim: disseram, chamemos a moça, né, lá naquele contexto de procurar uma esposa ali, né, para Isaac. Gênesis 24, acontece isso. Chamemos a moça e ouçamo-lo pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei, né? Essa referência textual só para falar sobre essa maturidade, essa liberdade de escolha, que em alguns contextos ou regiões isso não acontece, né? São casamentos arranjados, e é só isso que a Confissão de Fé quer enfatizar aí, com o exemplo de Rebeca. Tinha um outro exemplo que eu esqueci agora, que também tem essa ideia do consentimento, que é algo da liberdade que Deus nos deu, né? Então, outro ponto aqui, casar somente no Senhor, o casamento com incrédulos ou falsos fiéis, falsos crentes, carrega o grave risco de afastamento espiritual. Então, isso é muito sério, né? De alguém que não serve a Deus e começa a se relacionar, e de repente a pessoa já está longe dos caminhos do Senhor, né? A gente conhece, né, pessoas da família e tal que vivenciaram isso, né? Então, a Constituição de Fé deixa claro, né? A orientação com base nas Escrituras, que é casar-se no Senhor. E aí dá alguns avisos aqui, ó. As quedas de Salomão. Interessante pensar em Salomão, né? Aquilo que ele não deveria ter feito, ele fez, e isso foi a causa da queda dele. Ele só não perdeu o seu trono porque Deus havia feito uma aliança com o seu pai. Então ele ainda teve ainda
a graça de Deus na vida dele, porque Deus é fiel à palavra dele, né? Deus é fiel a si mesmo. Então, Salomão ainda teve algumas benécias aí, né? Embora tenha caído, tenha se envolvido com muitas mulheres e tenha feito coisas que desagradavam a Deus, né? E ainda desagradam. Então, tem alguns outros exemplos aqui. Eu vou passar para o próximo parágrafo. Então, pulando aqui já, na verdade, para o parágrafo quinto, para comentar aqui, quase no nosso final de hoje, ele fala, então, finalmente, sobre o adultério, né? Adultério ou fornicação, cometida depois de um contato, sendo descoberto antes do casamento, da parte inocente, justo motivo de dissolver o contrato, não no caso de adultério depois de casamento. Então, ele fala de dois momentos, o que acontece ali no noivado, podemos dizer assim, e naquilo que acontece no casamento. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. Depois de obter o divórcio, casar com outra, como se a parte infiel fosse morta, né? Palavras pesadas. Por isso que eu disse, esse assunto, principalmente do adultério, é um assunto muito discutido e tem bons argumentos aí em diversos meios evangélicos reformados que falam sobre a permissão a partir de textos bíblicos ou não, de divórcio, de novo casamento. Mas só comentando o que a Confissão de Fé diz, como eu disse, o contrato de noivado, né? A quebra da pureza sexual, a fornicação, ela justifica a dissolução do noivado. Nós temos um exemplo bíblico, e vamos ler mais esse texto também, lá de Mateus 1. E que José queria fazer ali quando ele achou equivocadamente que Maria havia o traído, né? Estava comprometido com ela, mas ele então diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ele continua falando sobre o menino Jesus, né? E sobre ela, mesmo sendo virgem, concederia, daria o nome, e daria luz a um filho que seria chamado de Emanuel, né? Significa Deus conosco. Então, a Constituição fala que é permitido, né? Se descobre uma traição, algo antes de consumar o casamento, antes de fato de se casarem, né? Daria ali uma dissolução do noivado daquilo que, segundo a confissão aqui, segundo o comentarista, diz que José estava decidido a fazer, mas como o anjo apareceu para ele e ele creu naquela verdade, ele não fez, não tomou essa decisão, né? Então, além disso, o casamento, o adultério é uma ferida mortal no pacto. Jesus nos ensinou que nada menos que isso serve como pretexto. Mateus 5, 31, 32, 19, 9. Já que estamos em Mateus, vamos ler também Mateus 5, 31, 32. Também lhe foi dito, aquele que, isso é Jesus falando, né? Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério, né? Esse é um dos textos bastante usados para falar sobre essa trilha mortal que é a do casamento, né? E sobre nada menos do que isso deveria ser usado como para que pensasse, nem deveríamos pensar nessa possibilidade, né? Mas por causa da dureza do coração humano, o nosso comentarista diz que se justifica, não é permissão. Evite usar a palavra permissão, não é que Deus permite, Deus não quer, né? Deus criou justamente para ser eterno. Não é eterno, mas para que durasse nesta vida aqui, né?
Mas o autor faz, ele usa a palavra justifica, por causa do adultério se justifica, né, o divórcio. Então, a graça do recomeço, aquela parte inocente, aquela parte que, né, foi traída, né, a parte inocente, a atividade sexual lícita do cônjuge não obriga o divórcio, mas o justifica plenamente, como eu acabei de falar, permitindo um novo casamento bíblico. Não quer dizer que aquela pessoa não, ela vá, né, divorciar, que ela não possa perdoar. Na verdade, a intenção do Senhor é que o casamento seja restaurado, que Deus trabalhe na vida daquelas pessoas para que haja, né, um perdão ali, uma restauração. Mas se isso não acontecer, a confissão de fé fala que a pessoa está autorizada a, a casar novamente, né? E, continuando aqui, no último parágrafo aqui, diz assim: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu. O homem procura argumentos para separar aquele que Deus diversos argumentos, né? Contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou uma deserção tão, tão obstinada que não possa ser remediado nem pela igreja, nem pelo magistério civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes do decidirem seu próprio caso. Vamos lá, né? Para esclarecer aqui algumas questões. Então, em primeiro lugar, a gravidade desse processo, né? A crise. O adultério ou deserção irremediável, a corrupção humana busca pretextos fúteis, né? Mas a Bíblia ela é estrita, né? Muitas pessoas, por alguma incompatibilidade de genes, não sei, por algum motivo, porque eu não estou mais feliz, porque isso, porque aquilo, acabam procurando, inclusive, brechas, né, para se divorciar. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia que quando o cristão está disposto a pecar, ele se torna o melhor teólogo. Ele vai em todos os livros, lê a Bíblia dele bastante, ele procura todas as brechas para justificar o pecado dele. É algo que ele não faria normalmente, mas quando ele quer pecar, quando ele quer tomar uma decisão ali que vai contra o Senhor, aquilo que Deus instituiu, ele procura ali, né? Ele até estuda a Bíblia para refutá-lo e para falar, não, tudo bem eu fazer esse pecado aqui. Né? Então, a intervenção, né? A confissão de fé fala sobre uma tentativa pública e estruturada de restauração. Orienta para que se busque o sábio conselho da igreja e do magistrado, se tiver a ver com uma questão, né, do magistrado civil, ou tiver alguma coisa a ver com a igreja, orienta para que é algo tão sério, é algo que Deus uniu, e nós não deveríamos tomar essa decisão sem antes buscar ajuda, né? Sem antes buscar, no caso de traição, por exemplo, sem antes buscar, né, diante de Deus, o perdão, a restauração, os conselhos de pessoas mais sábias, a luz da palavra. É isso que ela está falando, porque ela já falou no último parágrafo sobre a liberdade que cada um tem. Ninguém pode obrigar ninguém a permanecer casado, mas ele fala, ó, procure ajuda. E nesse sentido, essa semana eu estava lendo, ouvindo um livro aqui da matéria de aconselhamento bíblico, era um livro sobre conflitos familiares, né? Conflitos diversos, de filhos, pais com filhos, e diversos. E em uma situação lá era sobre um casal, né? Um casal que ele contava vários estudos de caso. E um estudo de caso era que o marido não queria buscar ajuda para o casamento deles, que estava bastante despedaçado, o casamento que estava realmente indo para as vias de se divorciar mesmo. E aí a esposa, ela sabiamente falou bem assim para ele. Apresentou vários argumentos para convencê-lo de buscar ajuda, né?
E um dos argumentos foi: você tem vergonha de que as pessoas saibam que nós estamos tendo dificuldade no nosso casamento, precisamos de ajuda? Você tem vergonha que as pessoas descubram isso? Mas pense o seguinte, que se a gente não buscar ajuda, a gente vai se divorciar, e aí vai ser inevitável que todo mundo saiba, né? Se a gente buscar ajuda só com um pastor, só com uma pessoa confiável, nós podemos ter nosso casamento restaurado. Mas se nós não buscarmos ajuda, todo mundo vai ficar sabendo. Então, esse argumento da vergonha, ele, ele não adianta, né? E o estudo de caso conta lá que esse marido, ele foi convencido, buscou ajuda e o casamento ele foi restaurado para a glória de Deus, né? Então, nós deveríamos considerar, infelizmente nós somos orgulhosos, nós não queremos ter esse contato uns com os outros, né? E é isso que a questão de fé fala, né? Busque ajuda para algo que é tão sério, né? E o processo regular, o divórcio nunca é deixado ao arbítrio do próprio privado das partes. É nesse sentido que eu acabei de falar de procurar ajuda no casamento, né? Então, ele fala sobre o divórcio e fala sobre a deserção, fala sobre aqueles que são abandonados, aí não tem o que fazer, né? Se alguém vai embora, abandona a pessoa inocente, a pessoa que ficou ali, ela não tem uma. Ela fica sem opção, né? Então, é isso que nós tínhamos para falar aqui. Então, a piedade na sociedade e no lar. Então, falamos sobre o estado civil e um pouquinho sobre o lar, espero que tenha ficado claro, né? Então, 1 Pedro, nós lemos, vou ler de novo. Sujeitar-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Como cidadãos do céu, fomos chamados para honrar a Deus nas estruturas que ele criou, né? Seja o magistrado, seja a família. Seja buscando a justiça na esfera pública ou guardando a aliança dentro de nossos lares. Nossa obediência reflete a soberania do nosso comum Senhor, tá? Então, nós deveríamos nos preocupar, né? Em ser fiéis às instituições que ele estabeleceu e fiéis à aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge, com as nossas alianças diversas, né? Porque é isso que Deus espera dos seus filhos, né? Então, estamos encerrados por hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Nós estamos, como eu disse, né? Para você que chegou depois, não desanime, estamos na reta final, são capítulos menores agora, a gente vai acabar em algumas semanas, então persevere. Creio que a gente vai aprender muita coisa nova hoje, né? Para você que ainda não saiu da sala, só para dar um testemunho como tem sido bom para mim. Hoje eu fiz uma prova de teologia sistemática e eu fui estudar lá alguns assuntos que eu pensei, nossa, isso aí eu já sei, isso aí eu já estava estudando na Confissão de Fé, isso eu já tenho uma noção, né? E foi muito mais fácil para mim, né, estudar alguns assuntos ali, porque eu tenho aprendido muito aqui ao tentar ensinar algumas questões aqui para vocês, tá? Então, que Deus abençoe, uma boa noite para vocês. Até semana que vem. Deus abençoe você também, irmão Thomas. Amém. Deus abençoe, irmão.